Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A transmissão dessa missa é cortesia de Paulo César da Silva e família. Sejam todos bem-vindos à Santa Missa, vocês que nos acompanham pelo YouTube. Essa Santa Missa que está sendo transmitida pela Paróquia Santa Mônica de Uberlândia, Minas Gerais. Não deixem de se inscreverem no nosso canal. É muito fácil, é só clicar no sininho. Compartilhe esse link e divulgue nossas transmissões. Intenções da Santa Missa. 7º dia. Isabel Teixeira Rosa. Falecidos: Alcides Antônio Alves, Alcides Lemes da Silva, Dalva Teixeira Campos, Elmo Ferreira Filho, Hércio Paulino Rocha, Iolanda Fonseca Rodrigues, José Faustino da Silva, Lázara Coutinho dos Santos, Margarida Luísa Ferreira, Maria Aparecida Zardini dos Santos, Marlene Jacó de Oliveira Guimarães, 1 ano. Marislene Gomes de Moraes, Osiel Araújo da Silva, 1 ano. Paola Longo, Sebastião José da Silva, Sebastião Rodrigues Correia, Solira Ferreira Batista, todos os falecidos. Vitória Maria de Jesus. Ação de graças. Todos os dizimistas da Paróquia Santa Mônica, Adriana Aparecida da Silva e família, Gustavo e Lohane, Ana Carolina Ferreira e família, aniversário da Bruna Eusébio Castanheiro, família Brasileirão e Silva, Mara Rúbia Alves Coutinho Ferreira, Nossa Senhora Mãe de Cristo, família Brasileira Silva, pelos benfeitores da paróquia, casal Marisa e Dorival de Monte Carmelo, Santa Mônica, Santo Agostinho, São Bento, São Jerônimo, São José, todos os santos, família Antônio Silvestre Santos. Pedidos especiais: Ana Lúcia Cunha, Arlindo Carvalho Guedes, Bruno Souza de Oliveira, Mateus Henrique de Melo, Elma Souza de Oliveira. Intenções particulares: Juliene, Júlia Souza de Oliveira, Maria da Glória Coutinho e família, família de Letícia Lima de Melo. Paulo Souza de Oliveira, pelo fim da pandemia, pelo nosso clero, pelos nossos profissionais da saúde, todos os enfermos, pela saúde de Bruno Mota, Devoires Jorge Lima de Queiroz, Francisca Pagotto da Silva e família, Irineu Evangelista Peixoto, Maria Neide da Silva, Mariane Pereira de Carvalho, Ronei Marcos Ferreira, Walter Luiz, Walter Buiati,
Olgamina Mendes Carvalho, Júlio Matias, Valentina Teixeira Ramos de Lima, José Garcia, Madalena Martins. Sejam todos bem-vindos a Santa Mônica. Vocês que nos acompanham pelo YouTube, essa Santa Missa que está sendo transmitida pela Paróquia Santa Mônica. Missa do terceiro domingo da Quaresma. Eis o tempo da graça, aproximando-nos de Deus, da vida nessa santa liturgia. Vamos nos abrir ao apelo que Ele nos dirige neste tempo quaresmal. Somos convidados a assumir uma caminhada de conversão, apresentando ao Senhor os frutos que Ele de nós espera. Jesus, na Eucaristia, é o divino vinhateiro que fecunda nosso coração e o rochedo que sustenta nosso viver. Com alegria, vamos iniciar nossa Santa Missa cantando. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor. Dirigi os passos meus, em vós espero, ó Senhor. Ele guia o bom caminho, quem errou e quer voltar. Ele é bom, fiel e justo, Ele busca e vai salvar. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs. Nós celebramos o terceiro domingo do tempo de Quaresma. E nesse terceiro domingo, nós vamos ouvir o próprio Deus falando o seu nome, revelando o seu nome a todos nós. E vamos ouvir o Cristo chamando-nos para a conversão, para que possamos produzir frutos. Vamos iniciar com toda a fé, toda a esperança, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz, a bênção de Deus, o amor de Cristo, a força do Espírito Santo, o amor de Maria e de São José estejam sempre com todos. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nós nos reunimos porque temos fé e porque Deus nos ama. No amor do seu Filho, nós hoje celebramos este grande mistério. Peçamos neste momento a Deus que tenha misericórdia de nós, que se compadeça de todos no mundo inteiro, que perdoe os nossos pecados e tenha paciência com toda a humanidade, com todos nós. Misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia.
Ele é misericórdia infinita. Ele sempre está disposto a nos perdoar, para que possamos nos converter à vida, ao amor entre nós. Que o seu perdão desça sobre nós e um dia nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Oremos. Vamos colocar as nossas intenções. Vamos rezar pelos nossos irmãos da Ucrânia, da Rússia e de tantos outros lugares no mundo onde ainda não existe paz. Vamos rezar por nós, pelos doentes e por todos aqueles que nos pedem orações. Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, vós nos indicastes o jejum, a esmola e a oração como um remédio contra o pecado. Acolhei hoje esta confissão de nossas fraquezas, para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus vai nos falar, ouçamos com carinho. Liturgia da Palavra. Deus caminha conosco e nos faz um apelo para a libertação do povo sofrido. Sua palavra é o alimento espiritual que nos impulsiona a produzir frutos de bondade e fraternidade. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Levou um dia o rebanho deserto adentro e chegou ao monte de Deus, Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia, e disse consigo: vou aproximar-me dessa visão extraordinária, para ver por que a sarça não se consome. O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar, e chamou-o do meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés. Ele respondeu: aqui estou. E Deus disse: não te aproximes, tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. E acrescentou: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. E o Senhor lhe disse: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa da dureza de seus opressores. Sim, conheço os seus sofrimentos. Desci para libertá-los das mãos dos egípcios e fazê-los sair daquele país para uma terra boa e espaçosa, uma terra onde corre leite e mel. Moisés disse a Deus: sim, eu irei aos filhos de Israel e lhe direi: o Deus de vossos pais enviou-me a vós. Mas se eles perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes devo responder? Deus disse a Moisés: eu sou aquele que sou. E acrescentou: assim responderás aos filhos de Israel: eu sou, enviou-me a vós. E Deus disse ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre,
e assim serei lembrado de geração em geração. Palavra do Senhor. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não quero que ignoreis o seguinte: os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, sob a nuvem e pelo mar. E todos comeram do mesmo alimento espiritual, e todos beberam da mesma bebida espiritual. De fato, bebiam de um rochedo espiritual que os acompanhava, e esse rochedo era Cristo. No entanto, a maior parte deles desagradou a Deus, pois morreram e ficaram no deserto. Esses fatos aconteceram para serem exemplos para nós, a fim de que não desejamos coisas más, como fizeram aqueles no deserto. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, tendo, por isso, sido mortos pelo anjo exterminador. Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Palavra do Senhor.
Senhor, dá-me água viva a fim de eu não ter sede. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com os dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhe respondeu: vós pensais que esses galileus eram muito mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não, mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não, mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a. Por que está ela intrusando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Meus caríssimos irmãos, nós estamos reunidos porque Deus nos reuniu no amor do Cristo. E é fundamental que nós saibamos desta grande verdade. O fundamento da nossa fé é a revelação que Deus fez pelo seu Filho Jesus e através da história. Desde a criação do mundo, Deus fala com a humanidade inteira. Deus escuta o nosso lamento. Deus escuta quando nós o agradecemos. Deus vê a nossa vida, o nosso caminhar. Deus se compadece. Deus muitas vezes nos deixa caminhar um tanto sozinhos para sentirmos que sem Deus nós não vamos muita coisa, mas que devemos caminhar sempre juntos. E hoje, uma das páginas mais lindas da Bíblia é esse encontro de Moisés com o próprio Deus. Deus se manifesta. Deus chama Moisés. Moisés vê uma sarça ardente, o fogo que não se apagava, e ficou curioso. Foi para se aproximar, para ver que fogo era esse. E enquanto ia, Deus fala: Moisés, Moisés, tira a sandália dos pés, porque esta terra que tu estás pisando, ela é uma terra santa. É Deus que vai se manifestar.
E Moisés, sentindo a voz de Deus, ele fica com medo, fica envergonhado, mas Deus diz: eu sou o Deus de teus pais Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Eu não sou o Deus de mortos, mas de vivos. Todos nós vivemos com Deus, e Deus caminha no meio de nós. Quem é esse Deus com quem Moisés fala? É o Deus que ele conheceu pela voz de Abraão, de Isaque, de Jacó, e hoje nós conhecemos pelas vozes de Moisés, dos profetas, de Maria, dos apóstolos, de tantos santos. Deus é o mesmo Deus que falou a Abraão e que cumpre a sua promessa. E a promessa é de dar-nos a vida em plenitude. O Deus que hoje se manifesta diz a Moisés: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, eu vi o sofrimento em que eles estão pelos seus péssimos governantes, que em lugar de governar, eles estão pisando no meu povo. Deus não aceita, não. Deus não quer isso. Por isso Deus diz: eu quero libertá-los. E Deus envia Moisés. Não é Deus que vem e resolve com uma varinha mágica os problemas, mas eles passam agora por um processo de libertação. Não deixaram de ser escravos com tanta facilidade. Moisés teve que lutar contra a autoridade da época para poder libertar os escravos. Quem tem o poder na mão não abre mão fácil do poder. E quando alguém o quer tomar, ele acaba querendo destruir. Isso é uma história ao longo dos séculos que nós já conhecemos. Então Deus diz: eu quero libertar o meu povo. E Moisés diz: e se me perguntarem, quem és tu? O que eu vou dizer? Diga a eles: eu sou aquele que é. É o Deus sempre. Não é Deus do passado, nem do presente, nem do futuro. Para Deus não tem o tempo. Deus é, e acabou. Nós estamos incluídos nessa existência do nosso Deus. Deus nos quis criar à sua imagem e semelhança e nos fez participar da sua divindade. E não satisfeito, Deus quis participar da nossa humanidade, enviando Jesus no meio de nós. Nós nos assemelhamos a Deus e Deus se assemelha ao ser humano. Formamos com nosso Deus um grande plano de amor e de paz. Por isso Deus não aceita nenhuma violência, Deus não aceita nenhuma opressão, Deus não admite a escravidão de ninguém. Nós estamos vivendo um tempo de guerra e muitos se perguntam: oh Deus, por que isso? E Deus nos diz: perguntem a vocês mesmos, por que vocês estão criando a guerra? Por que estão criando tantas divisões? Não foi para isso que nós fomos criados, mas fomos criados para vivermos com Deus na nossa caminhada. O povo que foi liberto do Egito e que entrou no deserto afora, entrou no deserto para uma aprendizagem. 40 anos aquele povo caminhou pelo deserto. E quantas vezes, em lugar de agradecer a Deus por ter sido libertos, eles murmuram contra Deus. Chegam até a sonhar com a escravidão que tinham, porque a liberdade, ela custa sacrifícios. A liberdade é uma conversão constante, aonde nós vamos deixar para fora os grilhões da escravidão, aquilo que nos amarra ao mal, à procura daquilo que nos liberta. E essa procura é uma caminhada, e essa caminhada é uma conversão. Nós iremos
no encontro de Deus na terra prometida, que é os céus. Mas para chegarmos nos céus, para participarmos plenamente desse grande mistério, é necessário a nossa conversão. Aqui hoje no Evangelho nos fala isso, sobre a figueira, que o dono foi lá procurar figos e não encontrou. Então diz: corta essa figueira, porque ela não produz nada, está à toa aí ocupando espaço, ocupando terreno. Aí alguém diz: não, vamos colocar adubo, quem sabe? Vamos cuidar mais dela, vamos podar os seus galhos, vamos dar a ela uma oportunidade maior. E o dono da árvore permitiu, e ela produziu frutos. Então a humanidade é essa árvore aonde Deus vem colher frutos, mas nem sempre nós os temos. Deus vai nos arrebentar, vai nos arrancar? Não, mas vai nos fazer uma proposta: eu vou cuidar mais de vocês, para que vocês produzam frutos de santidade. Tão importante essa caminhada nossa. Conhecemos o nosso Deus, é o Deus que é o Deus de nossos pais, é o Deus que nós amamos dentro de toda a nossa vida. É Ele que nos conduz pelo mundo afora, no caminho do deserto para a libertação. Mas Ele espera que todos nós saibamos produzir frutos, e frutos de santidade, lembrando-nos sempre: Deus não quer o castigo de ninguém. Hoje eles perguntam a Jesus o que ele achava daqueles que morreram porque a torre de Siloé tombou, matou um punhado, se eram pecadores, e outros que foram mortos pelo próprio rei, se também eram pecadores. Deus diz: não é pelo pecado, porque eles tinham o conceito que o pecador, ele tinha o castigo de Deus. A doença era castigo, tudo era castigo de Deus, não era maldade humana, não era má administração dos bens, era culpado até o próprio Deus por não libertar o seu povo, aquele povo sofrido, os pobres, que tanto Deus fala, o amor aos pobres. A Bíblia inteira fala desse amor, o amor àqueles que são desamparados, às crianças, àqueles que não têm muita esperança de saúde, aqueles que eram leprosos, eram discriminados, colocados à margem social, e não era isso, e não é isso que Deus quer. Deus não castiga ninguém, nem pela doença, nem por outros motivos, mas Deus nos ama, e Deus quer a vida para todos nós. Então o apelo que nesta quaresma fazemos é isso: vamos procurar dar frutos, vamos arrancar de nós aquilo que não é bom, vamos tirar os galhos que não servem, vamos criar um clima de paz, de fraternidade e de justiça. E aí sim estaremos nos preparando para a ressurreição, para a grande festa da Páscoa do Senhor. E vamos reafirmar agora a nossa fé, vamos colocar nas mãos de Deus toda a nossa vida, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Creio em Deus Pai, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. sim, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação,
desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, a Deus nosso Pai, que é paciente conosco e olha com amor para todos os seus filhos e filhas, rezemos confiantes junto dizendo: Pai Santo, ouvi-nos e atendei-nos. Pelas comunidades cristãs, para que estejam continuamente dispostas a acolher os apelos de conversão e assim produzam abundantes frutos, rezemos. Pai Santo, ouvi-nos e atendei-nos. Pelas autoridades públicas, para que suas práticas e decisões se fundamentem na justiça e na busca sábia e sincera do bem comum, rezemos. Pai Santo, ouvi-nos e atendei-nos. Pelos missionários, para que solidamente sustentados pela oração, pela palavra e pela Eucaristia, levem uma mensagem de esperança e consolo aos aflitos, rezemos. Pai Santo, ouvi-nos e atendei-nos. Por todos nós, para que, iluminados pelo exemplo de nossos antepassados, saibamos trilhar o caminho da fé e o amor, rezemos. Pai Santo, ouvi-nos e atendei-nos. Ontem a nossa igreja comemorou o dia de São José. Vamos, nesse momento, fazer uma oração por todos os homens que têm José no seu nome. Por todos os Josés, para que São José os ajude a buscar os dons da humildade, perseverança e justiça, e que nos ajude a não termos medo de dizer sim ao chamado de Deus, que nos conhece e nos escolhe, capacitando-nos para a missão de seguir em frente, acreditando sempre na família. Rezemos. Pai Santo, ouvi-nos e atendei-nos. Rezemos também por os nossos irmãos que estão sofrendo por causa das guerras, dos orgulhos e das ambições humanas. Que Deus coloque a paz nos corações de todos e pelo diálogo sério, honesto e sincero, procuremos todos o Deus da vida, roguemos. Pai Santo, ouvi-nos e atendei-nos. Vamos rezar juntos a oração da campanha da fraternidade. Ela vai ser alternada. Primeiro as mulheres. Pai Santo, neste tempo favorável de conversão e compromisso, dai-nos a graça de sermos educados pela palavra que liberta e salva. Livrai-nos da influência negativa de uma cultura em que a educação não é assumida como ato de amor aos irmãos e de esperança no ser humano. Renovai-nos com a vossa graça para vencermos o medo,
o desânimo e o cansaço, e ajudai-nos a promover uma educação integral, fraterna e solidária. Fortalecei-nos para que sejamos corajosos na missão de educar para a vida plena em família, em comunidades eclesiais missionárias, nas escolas, nas universidades e em todos os ambientes. Ensinai-nos a falar com sabedoria, educar com amor. Fazei com que a Virgem Maria, Mãe Educadora, com a sabedoria dos pequenos e pobres, nos ajude a educar e servir com a pedagogia, o diálogo, da solidariedade e da paz. Por Jesus Cristo, vosso Filho amado, no Espírito, Senhor que dá a vida. Amém. Ofereçamos com alegria os nossos dons e a nossa oração cantando. Oremos agora, irmãos e irmãs, oremos com toda a nossa fé, nossa esperança, oremos ao Deus dos nossos pais, ao Deus que é, para que esta celebração de hoje seja aceita por Ele que é Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória de teu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus de bondade, concedei-nos por este sacrifício, que pedindo perdão dos nossos pecados, saibamos perdoar os nossos semelhantes, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor que é nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Vós concedeis aos cristãos esperar com alegria cada ano a festa da Páscoa. De coração purificado, entregues à oração e à prática do amor fraterno, preparamo-nos para celebrar
os mistérios pascais, que nos deram vida nova e nos tornaram filhos e filhas vossos. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos, aos santos, cantando a uma só voz. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, que seu reino de amor se estenda sobre a terra. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei sempre isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come desse pão, toda vez que se bebe desse vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo.
esperando a sua volta. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque, tendo sido perdoados por vós, nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos, ó Pai, que participando hoje do corpo e do sangue de Jesus, o Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo, um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que esta Igreja cresça na caridade, na coragem, no testemunho, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Paulo Francisco, com todos os sacerdotes e diáconos, ministros e catequistas, e todos aqueles que servem com amor o vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, ó Pai, dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. De modo especial, Isabel Teixeira Rosa, falecida há 7 dias, e todos os falecidos cujos nomes estão nas intenções de hoje. Também vos pedimos, ó Pai, pelos falecidos do mundo inteiro. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E enfim nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos, ó Pai, participar um dia da vida eterna, com a Virgem Maria, vossa Mãe nossa, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, com todos os mártires e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados pelo seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Livrai-nos da guerra, da violência, da fome, das injustiças. Dai-nos hoje, vos pedimos, a vossa paz. E ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a próxima vinda do Cristo Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os vossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus, com Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor
e o amor de Maria, nossa mãe, e de São José, seu esposo, estejam sempre com todos. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem dignidade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem dignidade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz, Jesus. Felizes somos todos nós que, ouvindo o apelo de Deus, aqui nos reunimos para celebrarmos a morte e a ressurreição, a vida do Filho, para nos alimentarmos com seu corpo e seu sangue, ouvirmos a sua palavra, pois Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, nosso dia, mas dizer uma palavra. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Ao recebemos, Senhor, Tua presença sagrada, pra confirmar Teu amor, faz de nós Tua morada, surge um sincero louvor, brota semente plantada, faz-nos seguir Teu caminho, sempre trilhando a estrada. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança no Senhor. O Filho de Deus, são o Pai e o Espírito Santo, nessa trindade um só ser, que pede a nós sermos santos. Dá-nos, Jesus, Teu poder, de se doar sem medidas, deixa que compreendamos que esse é o sentido da vida. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam,
céu e terra santa em vós meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo, Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. São José, Rogai por nós. oremos. Ó Deus, tendo recebido o penhor do vosso mistério celeste e já saciados na terra com o pão dos céus, nós vos pedimos a graça de manifestar em nossa vida o que hoje o sacramento realizou em nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Encerrando a celebração, vamos relembrar, todos nós somos essa figueira aonde o Cristo vem buscar frutos. A figueira dá uma vez por ano frutos. Nós somos chamados a dar frutos todos os dias. Fazer o bem sempre, nem olhando a quem, mas olhando sempre. Todo bem que se faz ao irmão é o próprio Deus que nós entregamos. Então vamos nos preparar para a festa da Páscoa, mas nos preparar com o coração aberto, cheio de frutos, cheio de obras santas, para poder agradecer a Deus pela vida que Ele nos dá. Também hoje celebramos a missa de 7º dia de Isabel Teixeira Rosa. Peçamos a Deus que acolha essa santa mulher lá na alegria dos céus, ela que soube na terra ser presença de fé, de esperança e de amor. Que Deus console a família e dê a ela a paz. O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Deus Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu ao Filho pródigo, a alegria do retorno à casa. Amém. O Senhor Deus Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. Amém. E o Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal, para poderdes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Amém. E pela intercessão de São José, Deus Todo-Poderoso, abençoe a todos nós e dê a paz à sua Igreja, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, um santo domingo. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Tarefa e missão